Está feliz com Jesus aí? Levante a mão. Amém. Quero que você seja profeta hoje na vida do seu irmão. Olha para quem está do seu lado, do teu ladinho, e diga assim: qual é o segredo da sua beleza, meu irmão? Aí você vai responder para ele: é Jesus. Amém, queridos. É uma honra muito grande, um privilégio estar aqui. E eu amo o Tadel. Eu amo o Tadel porque eu lembro que eu entreguei a minha vida para Jesus em 98, lá em Santarém do Pará, e a partir dali, eu mesmo novo convertido, eu passei a frequentar o Tadel, passei a assistir o Tadel, a participar do Tadel lá em Santarém. E é interessante, eu observei uma coisa, que há uma diferença muito grande de alguém que está frequentemente ouvindo sobre esses assuntos de liderança, da outra pessoa que não ouve, que nunca ouve sobre isso. E a pessoa que vem para o Tadel, ela passa a ter uma mentalidade diferente, ela passa a olhar para as outras pessoas, ela passa a tirar até os olhos dela mesma, porque ela começa a pensar assim: o que eu vou fazer para melhorar, para que eu possa cuidar de alguém? O que eu posso fazer para fazer alguma coisa para Jesus? Então, é impressionante. Por isso que eu falo que é importante a gente convidar não somente os nossos auxiliares, mas você pode convidar o seu life group para estar no Tadel. Você vai ver a diferença que vai fazer, espiritualmente falando, na vida de cada um deles. Queridos, olha só, nós estamos chegando no final do ano e, geralmente, no final do ano, a gente tem a tendência de fazer avaliações. Quem é que faz isso? Todo final de ano, a gente para e tem aquele tempinho para começar a avaliar as coisas que aconteceram no decorrer do ano. E a gente começa a observar algumas coisas. A gente vê muitos pontos positivos, muitos acertos, mas a gente também começa a enxergar muitas coisas que nós erramos, falhas que tivemos. Isso não é errado, irmão. E quando você pensa sobre isso, não é para te condenar, para ficar: meu Deus, por que eu fiz isso? Não, pelo contrário. Os acertos, na verdade, é para você lembrar que aquilo ali você acertou e você pode continuar acertando. Você pode continuar avançando naquelas áreas que você está fazendo tudo certo. Pastor, e os erros? Por que eu tenho que lembrar dos erros? Para a gente poder estar melhorando. Diga comigo: eu preciso melhorar. E quando a gente faz, então, essas avaliações, a gente consegue identificar isso. Os nossos acertos, os nossos erros, né? Tem um provérbio chinês, pode colocar aí, querido Weston, que diz assim: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. É aquela pessoa que diz: tanto faz se eu acertei, se eu errei, para que fazer avaliação? Então ela começa um novo ano, um novo ciclo, porque eu entendo que aquele ano que está começando é um novo ciclo que está iniciando. E o problema, irmãos, é a gente começar um novo ciclo fazendo as mesmas coisas. Esse que é o problema. Então, é muito importante a gente estar aprendendo constantemente, até mesmo com os nossos próprios erros. E eu tenho certeza que todos aqui sonham com o crescimento, seja ele espiritual, ministerial, educacional, na área financeira. Você sonha em crescer em relacionamentos, não é verdade? E com certeza você sonha também com o crescimento do seu life group. Quem sonha em crescer o seu life group aqui? Eu não consigo imaginar um líder de life group dizendo assim: não, pastor, meu life group está lá, mas eu não sonho com o crescimento dele. Eu não espero que ele cresça. Não vejo nenhum líder pensando dessa forma. Então, eu imagino que você está aqui porque você tem sonhado com o crescimento do seu life group. Né? E esse crescimento, queridos, ele não fala somente da área quantitativa de pessoas. Às vezes o life group está crescendo, não em quantidade ainda, mas ele está crescendo em maturidade, em amor. Né? Aquelas pessoas já estão ficando um pouco mais maduras, você já vê aquela pessoa já ajudando outra. Então, ele está crescendo assim mesmo. Então, nós sonhamos com isso. Agora, eu acredito que antes da gente encontrar esse caminho do crescimento, dentro dos nossos life groups, a gente precisa, primeiramente, encontrar o caminho do cuidado. Diga comigo: o caminho do cuidado. Diga comigo bem alto, diga assim: o cuidado precede o crescimento. É sobre isso que eu quero falar hoje. Porque às vezes a gente foca tanto no crescimento e a gente esquece do processo que nos leva ao crescimento.
que é o cuidado. Eu tenho certeza, irmãos, que todas as vezes que a gente procura cuidar melhor das pessoas, aquilo vai trazer um crescimento para a vida dela. E a gente também começa a crescer dentro disso. Eu quero, para ilustrar aqui a minha mensagem, eu quero contar uma história. Na verdade, é uma história verídica. Os meus discípulos estão aqui, eles já ouviram eu contar essa história, eles não vão importar de ouvir de novo, com certeza. Mas uma história de algo negativo que aconteceu comigo. Só que com esse algo negativo que aconteceu comigo, eu pude depois fazer avaliações e crescer com isso. Foi muito tempo atrás, lá em Santarém. É uma historinha que ocorreu comigo. Eu lembro que desde pequeno, meus pais sempre falam que desde pequeno eu gostava de ovelhas, né? Desde pequenininho, eles até achavam que eu ia ser fazendeiro. Mas eu sempre amei ovelhas. A ovelha que eu estou falando, tá, irmão? A ovelha bé, tá? A ovelha animalzinho. Eu amo esse animal porque é muito lindo a ovelha, né? Aquela lã dela bonitinha, ela é dócil, ela não faz mal para ninguém, é uma coisa assim muito bacana, e eu sempre gostei de ovelha. E eu lembro quando eu casei lá em Santarém, logo após o meu casamento, de tanto eu falar que eu gostava e tudo, aí o meu sogro ouviu uma vez que eu gostava de ovelhas. E uma vez ele me ligou: meu filho, vem aqui em casa que eu tenho um presente para você. Aí eu não sabia o que era, eu peguei, fui lá na casa dele, cheguei lá, ele tinha comprado um casal de ovelhas para mim. Ovelhas mesmo, irmão. Foi duas reações, né? Uma de alegria e a outra, e agora? O que eu vou fazer? E ele me deu um casal de ovelhas lindas, assim, bonitas, assim, branquinhas, sabe? Aquela coisa mais linda, irmãos, que dá vontade de abraçar. Eu digo, e agora? O que eu vou fazer com esse casal de ovelhas? E o que acontece? Eu lembro que na época, meu pai e minha mãe, eles tinham uma chácara, lá um pouco distante da cidade, e eu levei as ovelhas para lá, e já foi com um monte de planos, né? Sonhando assim, poxa, que legal. Tem um lugar lá, vou colocar elas lá, vão crescer. E eu comecei a contar carneirinho toda noite, irmão. Pensei assim, eu pensava assim, elas vão reproduzir, vai crescer, eu vou até vender depois a ovelha aí, exportar a ovelha. E aí, sem saber de cuidar de ovelha, cheguei lá, falei com meu pai e minha mãe, eles aceitaram, tinha um local lá que dava para ficar, porque antes, esse local eu olhava, eu via aquela graminha verde, eu digo, poxa, aqui vai ser ideal. Tem tudo que ela precisa aí, é só colocar água e deixar ela aí dentro, elas vão reproduzir. E eu lembro que eu fiz isso. E eu coloquei esse casal de ovelha lá dentro. Só que, como eu trabalhava na cidade, eu não podia estar lá para cuidar dessas ovelhas. Eu não podia cuidar delas. E o que eu fazia? Eu ia uma vez ou outra, às vezes uma vez a cada 2 semanas, e eu deixei com meu pai para cuidar da ovelha. E aí, eu não entendia nada de ovelha, irmãos. Só que eu comecei a notar, semana após semana, que elas começaram a ficar magras. Sabe, aquela cor que ela tinha antes, que era branquinha, bem bonita, daqui a pouco ela já não estava mais, já estava meio triste ali, e eu já não via ela comer, eu digo, poxa, mas tem tanta comida aí na minha cabeça. Foi passando o tempo, alguns meses, um belo dia, uma delas foi atacada por um animal, o animal tentou pegar na cabeça dela assim, feriu a cabeça dela, e eu não coloquei o remédio, o medicamento correto. Então começou a criar aqueles bichos, né, na cabeça dela. Eu digo, pronto, o bicho agora atacou aqui minhas ovelhas, né? O animal atacou meu rebanho. E as ovelhas, aquela ovelha que estava tão bonita, tão linda, eu não conseguia entender porque ela estava ficando magra. E eu não estava realmente conseguindo cuidar delas. Eu sei que, para resumir a história, e eu falo até com vergonha isso, a história trágica, né? Uma delas morreu, a outra eu tive que vender. Ou seja, acabou o rebanho. Pastor, o que tem a ver essa história com aquilo que a gente está vivendo aqui, com Life Groups? Irmãos, o Espírito Santo ele vem me trazendo essas revelações e tem tudo a ver. Tem tudo a ver com aquilo que a gente faz, né? O que aconteceu? Alguém poderia perguntar, pastor, o que foi exatamente que aconteceu que realmente levou aquele rebanho a acabar, aquele casal de ovelha a acabar, não ir para frente? O que foi que aconteceu? Né? Então, eu gostaria de fazer esse paralelo com o nosso dia a dia, cuidando e liderando pessoas no contexto do nosso Life Group.
Eu penso, queridos, que não foi um fator somente que eu errei, mas foram vários fatores que me levaram a errar na questão do cuidado daquelas ovelhas. E eu queria fazer esse paralelo hoje. Vamos trabalhar um pouquinho sobre esses fatores que acontecem no dia a dia, dentro do nosso life. Porque às vezes, irmãos, a gente não consegue entender. A gente pensa assim, poxa, eu estava tão bem com o meu life, eu recebi tantas pessoas depois da multiplicação, e agora? Por que foi diminuindo? Por que não cresceu? Por que eu não consegui cuidar? Então, são fatores que é interessante a gente sempre lembrar. O primeiro fator foi a falta de conhecimento. Pode colocar aí, meu amigo. A falta de conhecimento. Eu não sabia como cuidar. Eu não sabia. Na minha cabeça, eu achava que era só deixar lá naquele curral, elas iam crescer e multiplicar e ia dar certo. E às vezes, nós temos essa tendência também, de achar, não. A pessoa está aqui, ela entrou no meu life, ela vai crescer de qualquer jeito. E não é assim. Não é assim. A gente precisa entender que existem fatores que determinam esse crescimento, esse cuidado. E a falta de conhecimento me pegou aqui. Né? Não podemos desempenhar um trabalho se não tivermos o conhecimento prático. Diga comigo, conhecimento prático. Às vezes a gente pensa assim, não, é aquele conhecimento empírico, que eu vou ler um livro, eu vou entender tudo e acabou. Irmãos, tem o conhecimento prático de como fazer, de como realizar. E esse conhecimento prático eu não tinha. E nesse caso aqui, além de não ter o conhecimento, eu não procurei aprender como funcionava na prática. Esse foi o erro. Eu não tinha o conhecimento. Não é errado, irmão. Pastor, eu nem sei muito como cuidar ainda, pastor. Mas só de você estar aqui no Tadel hoje, mostra que você quer aprender. Que você quer realmente se inteirar das coisas. Isso é lindo. E Deus vai honrar você. Hoje, na nossa igreja, nós temos várias ferramentas de capacitação para nos ajudar a sermos líderes mais bem preparados. Por exemplo, Tadel. Diga comigo, Tadel. O Tadel, irmão, ele nos ajuda nisso aí. Se eu não sei, eu vou aprender. Se eu sei, eu vou continuar aprendendo através do Tadel. Irmãos, quantos têm sido abençoados com as palavras do Tadel aqui? Meu Deus, cada domingo é uma palavra poderosa que a gente sai daqui, sabe? Querendo realmente ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Mas o Tadel é uma ferramenta de capacitação. Reunião de setor. Nós temos as nossas classes. A nossa igreja dispõe de tantas classes, irmãos, maravilhosas, assim que nos ajudam realmente a crescer em Deus e cuidar. Diga comigo, discipulado é uma ferramenta. O discipulado é uma grande ferramenta dentro do Life Group. Ah, pastor, mas eu não posso discipular todo mundo. Não tem problema, faz um pastoreio ali, discipula os auxiliares principais, mas são ferramentas que nós temos à nossa disposição. Hoje nós não temos a desculpa de dizer, pastor, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, porque nós temos a ferramenta. Então a falta de conhecimento, ela não pode parar você. A falta de conhecimento não pode parar o seu Life Group. Você tem que sonhar em estar crescendo cada vez mais, para cuidar melhor daquelas pessoas que Deus tem te dado. Agora, além das ferramentas que eu citei acima, nós podemos também aprender com quem está tendo sucesso. Irmãos, olha para quem está do seu lado e diga assim, eu quero aprender com você, diga. Porque, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de aprender com as pessoas. Ah, não, mas eu já sei. Irmãos, essa frase, eu já sei, é uma maldição. Não pode deixar que eu já sei. É uma maldição. Nós não sabemos de nada, irmãos. A gente tem que sempre estar aprendendo. E o orgulho, muitas vezes, pega a pessoa e não deixa ela aprender. Às vezes tem um cara do lado dela, um líder de Life Group, que está dando certo, está multiplicando. E ela nunca faz uma pergunta. Aí, às vezes, é outro pastor que está dando certo. Pergunta. Não é errado fazer isso. Tem essa frase que diz, quem para de aprender, para de crescer. Quem para de crescer, começa a morrer. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela tem todo sentido, faz todo sentido. Nós precisamos sempre continuar aprendendo, procurando conhecimento. O que eu posso fazer para melhorar? Tem essa outra frase que diz assim, o seu destino é grande demais para você cumprir sozinho. Então, todos têm alguma coisa
que você não tem? Pode ter certeza, irmãos. Na hora que você sai aqui na rua, você esbarra com alguém, ele tem uma coisa que você não tem. Um livro tem uma coisa que você não tem. Uma pregação, um conselho, tudo isso. Agora, quando eu me coloco numa posição que eu já sei, é fatal. Porque eu nunca vou aprender aquilo que eu acho que eu sei. Quem está me entendendo aí? Glória a Deus. Outro fator aqui também, né? Ainda dentro desse primeiro ponto, conhecer tão bem as pessoas a ponto de saber como elas realmente estão. Às vezes a gente conhece, irmãos, quando a gente fala de conhecer, é um conhecer, sabe, profundo. Não é um conhecer superficial que a gente encontra a pessoa na quarta-feira. E aí, irmão, está tudo bem? Tudo bem? Ok. Isso não é conhecer. Isso é só um bater, sabe? É só um bate-papo. Mas conhecer tão bem a ponto de você saber como aquela ovelha está. E eu comecei a ver aquelas ovelhas minhas lá, no curral, emagrecer, e eu não sabia. Se eu pudesse, né, voltar no tempo, hoje eu sei, irmãos. Pode me dar um casal de ovelha aí, inclusive se alguém quiser me dar, pode me dar, viu? Que hoje eu sei como cuidar, eu sei qual tipo de alimento, eu sei como cuidar, como fazer um curral, eu sei. Agora eu não sabia. Às vezes a gente está tão longe das pessoas que a gente não consegue perceber que aquela pessoa está precisando de ajuda. Dentro do nosso Life Group. Provérbios 27, 23 diz assim: procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida dos seus rebanhos. Olha só. Agora, olha o segundo ponto aqui, o segundo fator. Falta de alimentação adequada. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5,14. Também exortamos vocês, aqui admoestos que vivem de forma desordenada, console os desanimados, ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Tessalônica, ele está, na verdade, irmãos, ele está fazendo aqui vários níveis de pessoas em estados diferentes. Ele diz: admoestar, consolar, amparar e ser paciente. E se a gente não conhece as pessoas, a gente vai começar a dar remédio errado para ela. Alimentação errada. Tem momento, irmãos, que não é para você admoestar. Tem momento que aquela ovelha só quer ser amada. Tem momento que ela só quer uma palavra de encorajamento. Sabe? Tem momento que ela não precisa ser corrigida. Naquele momento ela não precisa ser corrigida. Até porque ela nem pode ser corrigida naquele momento. Ela só quer uma palavra. Ela só quer, sabe, dizer: olha, meu irmão, estou aqui com você. Então, você nota aí que são etapas diferentes que o apóstolo Paulo está falando. O problema é que muitas vezes a pessoa mistura tudo, sabe? Ela ama quem não é para amar naquele momento. Não, na verdade, amar, a gente tem que amar a todo momento, né? Mas ela corrige alguém que não é para corrigir naquele momento, que naquele momento era um cuidado, trazer para perto, para depois, então, fazer a correção correta. Diga comigo: admoestar, consolar, amparar e ser paciente. Um dos nossos alvos é levar os novos convertidos, as pessoas que estão chegando agora, que inclusive na nossa igreja aqui muitas pessoas estão vindo para a nossa igreja, até porque transferidas, né, de cidades para cá, e acabam vindo para a nossa igreja. Então está acontecendo muito isso. E essas pessoas, novos convertidos, as pessoas que estão chegando agora, né, elas precisam então ser cuidadas, elas precisam ser bem amparadas, alimentadas com a palavra de Deus. A gente não precisa, sabe, levar a pessoa lá toda quarta-feira só para ficar enchendo linguiça. Não. A palavra tem que ser ministrada, o ensino. A Bíblia diz que eles perseveravam no ensino. Diga, ensino. Tem momento que é só para comunhão, tem momento que é para contar piada, tem momento que é para estar junto ali, mas tem momento que nós precisamos ensinar as pessoas. Nós não podemos pular essa etapa. Não adianta a gente tentar fazer com que a pessoa seja transformada sem ensinar realmente a palavra, sem ter esse ensino profundo na vida dela. E a gente vai conseguindo isso dentro do contexto do nosso Life Group. Terceiro ponto, a falta de um pastoreio de perto e eficaz. Você sabe que você que é líder de Life Group, nós que somos líderes de Life Group, nós somos pastores.
Nós cuidamos de pessoas diariamente. Todos os dias nós temos contato com pessoas. Nós somos esse pastor, então a gente precisa desempenhar esse pastoreio de perto. Diga comigo, de perto. De perto, irmãos. Para ele ser eficaz, para dar certo mesmo. Olha o que diz. Inclusive, o caso das ovelhas aqui, eu ganhei as ovelhas, mas eu, infelizmente, não cuidei. Então, eu não tive um pastoreio de perto na vida delas. Lucas 10, 30 a 34 diz assim, acompanhe comigo aí no telão. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano, diga comigo, certo samaritano. Agora diga para o seu irmão, você tem cara de samaritano. Bom samaritano, né? Certo samaritano que descia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. 34. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Precisamos então passar perto. Às vezes a gente quer cuidar das pessoas, mas quer estar de longe. É uma bênção, mas eu acho bacana. Eu gosto muito do Life Group online. Eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que foi uma virada uma chave que virou, que a gente nunca imaginava que teríamos Life Group online. Mas mesmo os Life Group online, não pode faltar isso aqui. Está perto. Quem está me entendendo aí? Ah, pastor, é online, a gente nunca se vê, pastor. Nunca a gente se vê, porque é online, né? Não. Você pode ter um Life Group online e ainda assim estar perto das pessoas. Convida para estar no culto de celebração presencial. Convida para tomar um café lá no Pasto Coffee Shop. Marca um horário onde todo mundo daquele live vai estar naquele dia. Faz alguma coisa para estar perto. Então nós precisamos estar perto. E é interessante, irmãos, que quando o líder ele não consegue mais se compadecer dos seus liderados, só abrindo parênteses aqui, a Bíblia diz que o sacerdote passou, o levita passou, mas passaram longe. Não tiveram aquela coisa de parar, de tentar cuidar daquela pessoa. E quando o líder ele não consegue mais compadecer dos seus liderados, sentir a dor dos outros, ele só está provando, demonstrando que é ele quem está com problemas. Quando o líder está vendo o fogo pegando lá no Life Group, a pessoa está com problema, está separando, e mesmo assim ele não, ele não sente nada. Ele não tem vontade de ajudar. Ele só está demonstrando que é ele que está com problema, na verdade. Ele está com problema dentro dele, que ele precisa ter isso resolvido. Você já percebeu que é fácil dizer a alguém, confia em Jesus, que Jesus está no barco, quando não somos nós que estamos na tempestade? É fácil, né? Às vezes vem aquelas frases prontas, né? Não, irmão, confia em Jesus, Ele está contigo na tempestade, quando a gente não está. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque a gente tem que ser sensível, procurar ver como a pessoa está, como ela está pensando, por que ela teve aquela reação daquele jeito, por que ela tem esse tipo de reação. Então a gente começa a avaliar e pensar, e até nos compadecer. Porque eu creio que foi para isso que Deus nos escolheu. Ah, pastor, eu não entendo, porque de vez em quando aparecem pessoas com problema no meu Life Group. Você não entendeu ainda, irmãos? Eu vou te explicar. É porque Deus escolheu você. Amém? Vou repetir novamente. Sabe por que tem aparecido pessoas com problema no seu Life Group? Porque Deus escolheu você para estar na vida daquela pessoa. Deus quer te usar para transformar situações, transformar vidas. Em nome de Jesus. E o quarto ponto. A falta de aprisco para evitar doenças. Eu descobri que a ovelha ela não pode ficar no chão para dormir, por causa da lama, e dá problema no casco, dá problema... Então, eu descobri depois que tem que fazer uma casa com um assoalho alto para ela ficar em cima.
para não pegar aquela lama nas patas dela. Eu vim descobrir depois isso aí, estudando sobre ovelha, né? A falta de aprisco para evitar doenças. Às vezes, irmãos, a pessoa não tem um ambiente para cuidar dela. A gente quer que a pessoa seja um sucesso, ela vença na vida, mas aquele ambiente nós não estamos proporcionando para ela. Quem está me entendendo aqui? Pastor, que ambiente? O ambiente do seu life group. Como está o ambiente do seu life group? Essa é a pergunta. Como é que está? Está saudável? As pessoas realmente amam Jesus lá? Elas querem estar juntas? O ambiente realmente é favorável? O ambiente que ela está inserida, o ambiente do seu life group, vai determinar que tipo de ovelha ela é e que tipo de ovelha ela pode se tornar. Se o ambiente for um ambiente tóxico, um ambiente sem fé, sem amor, ela vai se tornar isso. Eu estou falando aqui, mas eu creio em nome de Jesus. Nós estamos com 160 life groups, pastor Michelo. E eu creio, irmãos, que todos os 160 life groups que nós temos nessa igreja estão cheios de amor de Deus, de cuidado ali, em nome de Jesus. Você crê nisso? Porque existem dois tipos de pessoas. As fáceis de amar, tem gente que é fácil de amar, né, irmãos? Você olha para ela, eu te amo de graça, cara. Não precisa nem fazer esforço para amar esse cara. Mas tem outras, irmão, que a gente precisa investir um pouco mais de amor. Não é verdade? A pergunta é, nós estamos encaixados em qual dos grupos? Porque a gente, quando fala nisso, pastor, eu estou pensando no fulano, no ciclano, eu estou pensando no outro, e a gente esquece de pensar na gente. Qual dos grupos eu estou? Estou precisando de amor? Talvez eu esteja num desses grupos. Existem esses dois tipos de pessoas, então. Agora, essas três atmosferas que a gente sempre fala aqui na igreja não pode faltar. Diga comigo, bem alto. Diga comigo, atmosfera de fé. Vamos falar mais alto, irmãos? Com muita fé agora. Atmosfera de fé. Atmosfera de amor. E atmosfera de alegria. Agora dá um sorriso aí para o irmão que está do seu lado aí. Alegria. Por quê, pastor? Por que tem que ter essas atmosferas? Irmãos, nós vamos levar as pessoas para lá. E na maioria das vezes, quando alguém procura Jesus, é porque ela está com algum problema. Pode ver, irmãos. 90% das pessoas que vão na igreja, no life group, é porque ela tem um anseio que precisa ser saciado, ela precisa de novos amigos, ela quer algo novo na vida dela. E então, irmãos, eu fico pensando, por que muita gente não convida as pessoas para o seu life group? Eu fico pensando nisso. Às vezes eu fico analisando, por que nunca convida alguém para o life group? Né? Então, se você realmente crê que aquele life group, aquele local, é um lugar de transformação, aquele local é um lugar que pode mudar a vida da pessoa, então por que não levamos as pessoas para o life group? Será que eu fico assim, pensando, eu estou indo para o life group porque tem que ir mesmo? É uma obrigação? Será que é isso? Se for isso, irmãos, nem adianta realmente levar a pessoa, porque ela não vai ser transformada com esse tipo de mentalidade. Agora, quando eu penso assim, cara, se eu levar esse meu amigo para o meu life group, eu tenho certeza que a vida dele será transformada. Eu tenho certeza que ele vai ser transformado, porque lá é muito bom, é gostoso, tem um ambiente de fé, de amor, de alegria. Cara, tudo acontece lá e eu tenho certeza que se eu convidar alguém do meu trabalho, ele vai ser abençoado ali. Essa mentalidade que nós temos que ter. Porque o que acontece? A gente, às vezes, tem um ambiente, irmãos, que não é propício. Vou te dar um exemplo. Não tem nenhum life group aqui desse jeito, tá, irmão? Só estou dando um exemplo aqui. Aquela falta de fé, tá viu? Chegar num life group, está todo mundo falando lá de problemas, por exemplo. Falando de problema, lá que não está certo, está com dificuldade daquilo. E tem uns irmãos, parece que gostam de falar, né? Então, muito cuidado com o testemunho lá no life. Irmão, conta um testemunho aí. O irmão começa. Irmão, nem sabe, essa semana foi só luta, irmão. Sabe, meu gás acabou, cortaram a minha energia, está todo mundo doente lá em casa. E esse ambiente começa, então, a permear. E chega alguém lá convidado para ter os seus problemas resolvidos.
e ele começa a ouvir isso, o que você acha que ele vai sentir? Ele vai dizer, rapaz, eu nunca mais vim aqui nesse lugar. Eles que estão precisando de ajuda. Então, muito cuidado com testemunhos lá dentro do live. Né? Se você vê que a pessoa, pastor, nunca pode falar, pode. Vamos orar então por isso aqui, irmãos. Aí o líder se levanta lá, irmão, eu tenho certeza, Deus vai mudar essa situação, sabe? Eu já vi muitos milagres acontecer, isso aí é fichinha para Deus. Nós vamos orar hoje e a sua vida vai ser transformada e o ambiente começa então a mudar. Quem está me entendendo aí? Começa a mudar o ambiente, começa a mudar a característica. Eu amo a história de Cornélio, eu amo. O Cornélio, querido, ele preparou uma casa de paz, você sabia disso? Foi o Cornélio que preparou a casa de paz lá. O que ele fez? Um anjo apareceu para ele, ele orava muito, buscava muito, tinha muita sede de Deus, ele queria ganhar os seus familiares, ele queria ganhar os seus amigos para Jesus, e o anjo falou, olha, nós vamos preparar tudo aí, viu, Cornélio? Prepara a tua casa. E o Cornélio preparou a casa dele, irmãos. A Bíblia diz que ele convidou todo mundo, ele convidou os seus familiares, ele convidou os seus amigos de perto ali, todo mundo, e ele preparou aquela reunião do Casa de Paz. Não tinha vídeo naquela época do pastor Eibe ainda, né? Mas mandaram Pedro lá. E Pedro foi lá e explicou, pregou. A Bíblia diz, irmãos, que todos, diga comigo, todos foram salvos e foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, o maior exemplo do Casa de Paz foi o Cornélio. Ele fez e deu certo na casa dele. Então, é muito importante quando tem alguém que diz assim, eu tenho certeza que o meu life group é uma bênção. Ah, não está tão bem, mas vai melhorar. E você sabia que esse tipo de pensamento não precisa partir só do líder, não, irmão. Ah, pastor, mas eu não sou líder, eu não sou nem discipulador ainda, mas você é membro daquele life. Você é responsável pelo sucesso daquele life grupo. Daquele life group, você é responsável pelo crescimento dele, pela multiplicação dele, você é responsável também, porque Deus não nos chamou, irmãos, para ficar parado, Ele nos chamou para fazer discípulos das nações. E por último aqui, para a gente encerrar o nosso tempo, falta de um propósito, foi outro erro grave que eu cometi com aquelas ovelhas. Por que eu decidi aceitar aquelas ovelhas se eu não sabia exatamente o que ia fazer com elas? Quando ele chegou assim e falou, olha, está aqui o casal de ovelhas, estou te dando de presente. Eu recebi com muita alegria, mas eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer agora com 2 ovelhas, irmãos? Imagina, onde eu coloco? O que eu vou fazer? Qual o plano? A falta de propósito não só nos leva a fazer coisas erradas, como também nos impede de fazer as coisas certas. Quando você não tem propósito naquilo que você faz. Vou te dar um exemplo aqui do Life Group. Se você está fazendo o Life Group sem nenhum propósito, isso está te impedindo de crescer. Porque você não tem propósito. Aquilo ali é como se fosse só para preencher uma lacuna. E você vai se decepcionar, você vai entristecer. Agora, quando você tem um propósito, o propósito vai te impulsionar a vencer as dificuldades. Não é verdade? Quando você, por exemplo, quer fazer uma prova da faculdade, você diz, não, eu preciso tirar uma boa nota, eu preciso estudar, aí você tem um propósito. Você vai parar, você vai assistir menos, você vai se envolver naquilo ali, você vai, sabe, dar o sangue ali mesmo que acontece, porque você tem um propósito, você vai conseguir. Agora, quando a pessoa não tem um propósito algum, é complicado. E eu descobri uma coisa, irmãos, que é possível fazer várias coisas sem mesmo ter um propósito. Como assim, pastor? Eu posso fazer muitas coisas sem propósito? Eu tenho certeza que sim. Estudar sem propósito. Já viu aquela pessoa que, não, eu estou estudando só para passar mesmo de ano aí, só para concluir. Trabalhar sem propósito, a pessoa chega lá no trabalho, já fica olhando para a hora, ela está trabalhando sem propósito, ela pode trabalhar sem propósito. Ela pode casar sem propósito. Pode, irmão? Sim ou não? Ela pode fazer a obra de Deus sem um propósito. Ah, por que você está fazendo? Não, porque me pediram para fazer. Eu vim aqui na noite dos voluntários, colocaram meu nome aí, eu estou aí.
E ela pode estar correndo o risco de estar fazendo algo tremendo, maravilhoso, porém, sem um propósito por detrás. Lembre-se, as dificuldades elas virão, mas as dificuldades não podem ser maior que o seu propósito. Amém? E essa frase aqui da pastora Rebeca diz assim: não podemos morrer por uma causa, sem antes ter vivido por ela. Interessante, né? Eu não posso morrer por uma causa sem antes ter vivido por ela. Que tem muita gente que fala: Jesus, eu dou a vida pelo Senhor. Eu morreria por ti, Jesus. Quando uma pessoa nunca viveu para Jesus de verdade. Isso é muito forte. E o maior mandamento, com o propósito que Jesus nos deixou antes de subir ao céu, foi Mateus 28, 18 a 30. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O maior mandamento que nós recebemos do Senhor Jesus foi: ide, façam discípulos. Fique em pé em nome de Jesus. Talvez você nunca foi chamado para ser um líder de life group ou um pastor, mas, irmãos, eu te garanto que todos nós aqui, debaixo do som da minha voz, todos nós, fomos chamados por Jesus para fazer discípulos. Dentro daquilo que você está fazendo, dentro daquilo que você tem trabalhado, que você tem sonhado, você pode fazer discípulos. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Pai, muito obrigado. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela sua palavra que jamais, jamais volta vazia. E eu creio que nesta manhã, Pai, nós aprendemos um pouco mais da sua palavra. Que possamos, em nome de Jesus, ó Pai, fazer essas avaliações, ver onde nós temos errado, ver onde nós temos acertado, e que a gente continue, Pai, nessa pegada realmente de fazer a mais perfeita vontade do Senhor aqui na terra. Que o Senhor continue usando a vida de cada irmão aqui, de cada líder de life group, aqueles que ainda nem são líderes, Pai, mas têm sonhado em liderar um life group, cuidar de pessoas, de vidas. Pai, eu oro por cada um deles, pedindo sabedoria e pedindo uma graça especial na vida de cada um, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga glória a Deus bem alto e aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.